Você já teve a sensação de fazer tudo certo e ainda assim parecer que a vida não sai do lugar? Talvez você estude, trabalhe, cuide da família, se esforce diariamente, porém é como se tivesse uma força invisível que sempre te puxa para trás. Muitas pessoas acreditam que isso é falta de sorte, falta de oportunidade, mas muitas das vezes a barreira está dentro da nossa mente. Hoje vamos conversar sobre crenças limitantes. Elas não são inimigas que surgem do nada. Geralmente foram construídas ao longo da infância, da adolescência, por frases ditas por professores, por familiares, enfim, por pessoas que foram responsáveis aí pela nossa criação, por essas pessoas que estavam ao nosso redor, que estavam presentes nos momentos aí que a gente estava em desenvolvimento, né? Quando a gente, na fase de criança, de 0 aos 7 anos, é a época em que as crenças mais ficam gravadas no subconsciente. Então, nessa época está mais propício para instalar traumas, para, né, as crenças, as fases. Às vezes acontece de uma criança, por exemplo, ficar presa no banheiro. A partir daí, ela pode ter traumas, ter crenças por exemplo, se ela ficou presa ali 2 minutos no banheiro, a mãe está do lado de fora desesperada tentando entrar, mas ela já se sente ali dentro abandonada. E nesse momento que ela ficou lá, esse pouco tempo que ela ficou, já pode acontecer, né, de ser instalado uma crença. Só para a gente entender o tanto que essas coisas é importante e influencia tantas coisas, tantos sentimentos que a gente vai carregando ao longo da vida. Às vezes, em determinadas situações, a gente tem certos sentimentos que a gente nem sabe de onde vieram. Né? Às vezes acontece alguma coisinha ali simples que dispara um gatilho. E aí é como se você estivesse relembrando ali de algo que aconteceu lá atrás. Como eu estava dizendo, elas podem ter sido instaladas lá por familiares, por situações difíceis que a gente passa, né, ao longo da vida. E é isso. São crenças que podem atrapalhar a vida financeira, que podem influenciar a saúde, que podem influenciar relacionamentos. Uma crença é uma ideia que a gente aceita como verdadeira. E o nosso cérebro fica trabalhando para confirmar aquilo em que acreditamos. Bom ou ruim? Se eu acredito que eu sou incapaz, eu começo a focar em todas as situações que vai comprovar isso. Então eu deixo de enxergar as coisas que podem ser boas para a minha vida, os pensamentos que podem ser bons, e eu começo a focar somente nas coisas que vão comprovar esse pensamento de que eu sou incapaz. Eu literalmente deixo de ver todas as oportunidades boas que vierem para mim. Isso é um fato. Por outro lado, se eu acredito que eu posso aprender, o nosso cérebro começa a procurar maneiras de solucionar problemas. Ele começa a procurar maneiras para que eu possa aprender. Portanto, se eu acredito que eu posso aprender, ele começa a procurar soluções ao invés de problemas. E aqui eu não posso deixar de mencionar o viés de confirmação. O nosso cérebro, ele tende a buscar informações para validar tudo aquilo que a gente acredita. Então, quanto mais você foca naquilo, mais o cérebro vai te mostrar informações para poder validar essa sua crença, para validar a crença que a gente tem. Mas a boa notícia é que as crenças, elas podem ser transformadas. Ou seja, tudo aquilo que você vem focando que pode ser ruim, você pode mudar esses pensamentos para pensamentos de prosperidade, para pensamentos de que você é capaz. E esses novos pensamentos, eles vão ser instalados. É só você decidir que você quer que aconteça essa mudança. Ou seja, as crenças, elas podem ser transformadas. O cérebro, ele é capaz de criar novos caminhos. Ele é capaz de criar novas conexões.
E tudo isso acontece por meio da repetição, da consciência e de novas experiências. Então, tudo de novo que você vive, ele pode transformar. Coisas assim que realmente atrapalha, limita a gente. Algumas coisas que a gente acredita, que a gente vai trazendo desde de criança, sobre a prosperidade. Então, a primeira coisa é, quando você era criança, você já ouviu alguém te dizer, o dinheiro é sujo? Isso, as pessoas diziam que o dinheiro é sujo porque sempre falava pra gente, sempre que você pegar dinheiro, você tem que lavar as suas mãos. Essa informação, eles falavam isso pra gente pelo fato da gente, inclusive eu até falava isso pros meus filhos também, mas é porque o dinheiro fica passando de mão em mão, né? Só que aí a criança, e quando a gente é mais novo, a gente não consegue interpretar isso. E você cresce achando que o dinheiro é sujo. E aí você acaba criando aquela crença de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro não é coisa boa. Aí através disso você fica acreditando que as pessoas que têm dinheiro não são pessoas boas. Você ouve que, eu até ouvi isso muito, que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então, automaticamente, você fica guardando isso dentro de você e começa a acreditar que realmente as pessoas que são ricas não vão, para o céu, e como eu quero ir para o céu, então automaticamente a gente começa a expelir, né? E você cresce com isso. Outra coisa é achar que as pessoas que têm dinheiro, que as pessoas ricas são egoístas, que são desonestas, porque tá rico porque passou a perna em alguém. Hoje a gente já é adulto, então a gente tem que eliminar essas coisas da nossa mente. A gente tem que ressignificar esses padrões de achar que o dinheiro é sujo, de achar que as pessoas que têm dinheiro são desonestas. Então essas crenças são crenças que vai atrapalhando a prosperidade da gente, que vai fazendo com que a gente acredite que não pode prosperar, que não pode melhorar, porque senão não vai para o céu, ou senão não vai viver bem, que dinheiro, outra coisa, que dinheiro não traz felicidade. A gente não pode se apegar achando que só o dinheiro traz felicidade, mas o dinheiro ajuda muito a gente a ser feliz, com certeza. Você tendo dinheiro, você tem a oportunidade de viajar, de passear, de conhecer lugares. Então essas crenças realmente são crenças que são um engano na vida da gente, né? E às vezes a gente acaba travado por acreditar nessas coisas que foram instaladas aí quando a gente era criança. Dinheiro transforma as pessoas, ou seja, o dinheiro ele não transforma a pessoa, porque o dinheiro ele não possui caráter. O dinheiro simplesmente amplia o que a pessoa já é. Se a pessoa ela é uma pessoa generosa, ela vai continuar sendo generosa. Porém, uma pessoa generosa que tem dinheiro, inclusive para ajudar outras pessoas, que tem oportunidade de fazer coisas, para outras pessoas, para a sua cidade, beneficiar qualquer obra que possa estar ligada aí à ajuda social, né? Então, se a pessoa ela é uma pessoa generosa, isso, ela vai ter mais condições de ajudar outras pessoas. Assim como alguém que é egoísta, que vai continuar sendo egoísta, né? Então, não é o dinheiro, é o que a pessoa já é como a pessoa já era. Portanto, se alguém acredita que prosperar significa tornar-se uma pessoa ruim, o próprio inconsciente pode criar bloqueios para evitar essa prosperidade. Acredite, você pode criar novas crenças. Repita algumas vezes por dia a frase: eu posso prosperar mantendo meus valores, minha honestidade e o meu propósito. Outra coisa, se você fica dizendo eu não consigo, geralmente essa frase começa a ser repetida depois de um grande fracasso. Por exemplo, você começa a empreender, aí não dá certo.
aí você desiste. Porém, você não teve sucesso, não foi por incapacidade, não foi porque você não consegue, foi porque você desistiu. Mas aí você começa a repetir para você mesma: eu não consigo, eu não sou merecedora. Outra coisa que é terrível é você ter esse sentimento de não merecimento. Quando a gente sente que não merece, realmente as coisas ficam travadas. Porque uma das coisas que ajuda na prosperidade é você ter o sentimento de merecimento. Você acreditar que você é capaz e que você merece, que as coisas boas podem acontecer com você. Por quê? Porque outras pessoas aí estão prosperando, outras pessoas estão construindo coisas boas, estão fazendo coisas boas. E se elas podem, você também pode, eu posso, nós podemos. Porque ninguém é melhor que ninguém. E eu acredito fortemente que as coisas que separam uma pessoa próspera de uma que não é a mentalidade dela, é o fato dela não prosseguir com seus sonhos, é o fato dela desistir. Geralmente acontece inúmeras dificuldades quando a gente começa a fazer as coisas, mas a gente vai se tornando especialista em desistir, enquanto a gente tinha que ser especialista em continuar, em manter firme o propósito da gente. Acreditar, ter fé, confiar na gente, confiar no potencial da gente. Se for preciso, a gente tem que estudar sobre aquele assunto que a gente está. Por exemplo, você vai abrir uma loja, se você vai, o que você tem vontade de fazer, de empreender. Então tem que estudar, tem que se aperfeiçoar naquela área e não desistir e seguir firme o seu propósito, Não acreditar nessas ideias que vêm na mente da gente. Porque o cérebro, ele quer manter a gente quieto, ele quer manter a gente seguro, Porque tem lá aquela parte da amígdala cerebral, que é aquela parte em que, na época lá do tempo das cavernas, em que a gente tinha que ficar fugindo de predador. E aí, automaticamente, quando você está passando por essa situação, o cérebro, uma situação de estresse, que é quando a gente começa a fazer qualquer coisa e começa a acreditar que não vai dar certo, aí o cérebro começa a liberar cortisol, que aí você fica estressado, aí começa a surgir o medo de não dar certo, e automaticamente a gente, por não ter conhecimento dessas coisas, a gente acaba desistindo, A gente acaba desistindo dos projetos, dos sonhos, das coisas que a gente tem vontade de realizar. Mas existem técnicas que a gente pode aprender. Por exemplo, quando vem esse sentimento de não merecimento, esse estresse todo, A gente tem que procurar manter a calma, procurar se concentrar, para que o córtex pré-frontal comece a agir, Para ter um relaxamento. E a gente começa a pensar, para a gente pensar com mais clareza. E entender que a gente é merecedor. Não deixar esses sentimentos e emoções ruins dominar a gente. Escreva em um papel a pergunta: qual área da sua vida está travada? O que você repete para si mesma, para si mesmo, sobre essa área? Ao identificar padrões, ao identificar de onde vêm essas crenças, fica mais fácil para você transformar, para você ressignificar. Então, por isso que é importante a gente sempre se perguntar. Por isso que é importante também, eu bato sempre nessa tecla, que é uma coisa que é muito importante para mim, que me ajuda muito, é o autoconhecimento. Quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a identificar certas coisas, certos sentimentos, atitudes e certos padrões que estão travando a vida. Então faça essas duas perguntas aí, anote no papel. Mudar as crenças não acontece do dia para a noite. É um treino diário que exige atenção e foco. Mas o primeiro passo é decidir que você não quer mais carregar o peso do passado. Nenhuma crença limitante define quem você é. Ela apenas descreve o que você aprendeu até hoje. E tudo aquilo que foi aprendido pode ser questionado, transformado e ressignificado. Bom, eu já vou encerrar por aqui. Já tá começando a escurecer, já tô perdendo a luz natural. Mas eu gostaria de te pedir, escreve aí nos comentários. Hoje eu escolho substituir uma crença que me limita
por uma verdade que me fortalece. Esse pode ser o primeiro passo para a sua transformação. Eu sou muito grata por você ter chegado até aqui. E se faz sentido para você, se inscreve no canal, compartilha e caminha comigo nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!